Sempre que nos reunimos na igreja para celebrar qualquer sacramento, e sobretudo o sacramento da Santíssima Eucaristia, como estamos agora a celebrar, temos de prestar sempre atenção à Palavra de Deus, porque ela faz sempre parte essencial da celebração de qualquer sacramento. Falando da Eucaristia, não quer demais recordar que a Eucaristia tem duas grandes partes. É como ao futebol, só que aqui não há intervalo, nem se troca de campo, é tudo seguidinho. A primeira parte, dedicada à Palavra de Deus, que vai até o momento do ofertório, em que recolhemos as ofertas e colocamos os dons sobre o altar, e a segunda parte, que vai do ofertório até ao fim. A primeira parte, como sabeis, é chamada de liturgia da palavra. A segunda parte é chamada de liturgia eucarística. Não podemos de maneira nenhuma dizer que uma parte é mais importante que a outra. Durante algum tempo, e se calhar os mais velhos ainda são desse tempo, erradamente, pensou-se que a parte central da Eucaristia era a consagração. Então algumas pessoas até pensavam que bastava estar atentos à consagração, que a Eucaristia já tinha valor. Mas isso já passou. A Igreja agora já não ensina isso. O momento da consagração é de facto importantíssimo, mas não é o único que é importante na Eucaristia. Até porque se fosse importante só a liturgia eucarística, nós gostávamos de estar aqui a perder tempo a ler as leituras e ouvir o padre a chatear-vos o juízo, avançávamos já para o ofertório e íamos embora. A liturgia da palavra, em que nós escutamos a palavra, é também ela importantíssima. E se na liturgia eucarística nós temos a oportunidade de colocar Jesus sacramentado pela nossa boca no nosso coração, na liturgia da palavra temos a oportunidade de o fazer pelos nossos ouvidos. Por isso temos de prestar mais atenção a esta primeira parte da missa, que é importantíssima. Nela o Senhor nos diz o que devemos saber, o que devemos fazer para sermos seus verdadeiros seguidores. Ninguém faz o que não sabe, e se o tenta fazer, faz-lo mal. E nós não conseguiremos saber ser cristãos se não soubermos o que é ser cristão. E é escutando a palavra do Senhor que nós aprendemos a ser cristãos. E o que é que aprendemos hoje, neste 31º domingo do tempo comum que estamos a celebrar de forma vespertina? Aprendemos no Santo Evangelho que nós, apesar de criados à imagem e semelhança de Deus, somos completamente diferentes de Deus. Mas que Deus nos pede para nos convertermos, para nos tornarmos semelhantes a Ele. O que é que nós fazemos quando normalmente olhamos para uma pessoa? Quase sempre reparamos nos aspectos negativos. A não ser que andemos iludidos no mundo das nuvens, apaixonados, tirando essas circunstâncias, quando olhamos para uma pessoa, lembra-nos logo aquilo de menos positivo que a pessoa fez. Deus, Cristo, não é assim. Quando nos olha, quando fixa em nós o seu olhar, a primeira coisa que sobressai aos seus olhos não são os nossos pecados, não são as nossas fraquezas, são as nossas virtudes. O episódio de Zaqueu, conhecidíssimo de todos nós, dá-nos essa grande lição. Zaqueu, tem que ser dito, era um ladrão. Era um cobrador de impostos corrupto, que prejudicava as pessoas. Ninguém gostava dele. Nem sequer deixavam passar para a frente para ver Jesus. Ele teve que ir a correr à frente a uma árvore para poder vê-lo. As pessoas olhavam para Zaqueu e a primeira coisa que veem em Zaqueu
Era outra folha, o vigarista, o ladrão que era o Zaqueu. Mas Jesus passa, olha para ele, e Jesus sabe que Zaqueu é tudo isso. Mas Jesus prefere ver a pessoa de Zaqueu. Prefere ver a possibilidade que Zaqueu tem de se converter e de mudar de vida, como de facto acabaria por acontecer. Se Jesus fosse como nós, preconceituoso, se ele tivesse o olhar míope que nós temos, de ver só aquilo que nos está bem, de sermos pessimistas, Jesus nem para Zaqueu tinha olhado. Mas Jesus tem um olhar diferente. E pede a cada um de nós que tenhamos esse olhar diferente para com os outros e para o mundo em que vivemos. Primeira leitura, retirada do livro da Sabedoria, diz-nos uma coisa extraordinária. Diz-nos ela: Deus ama tudo quanto criou e não há nada no mundo que lhe seja desagradável. Perante esta afirmação da primeira leitura, podemos perguntar então, todas aquelas coisas negativas e más que o mundo tem, como é que é? É fácil de entender. Não há nada no mundo que seja mau. Nós é que, usando o mal, fazemos as coisas más. Um exemplo mais banal é, por exemplo, uma faca. Uma faca pode ser utilizada para cometer crimes, para assaltos, até para um homicídio, um assassínio. Mas a mesma faca pode nos fazer jeito na vida do dia-a-dia, nas nossas lides, em casa. A faca é inocente. A faca é o que é. Nós é que podemos usá-la para o bem ou para o mal. Tudo quanto o Senhor fez é bom. Senão, dizia a primeira leitura, não existia. Agora nós é que podemos usar bem ou mal aquilo que o Senhor criou. São Paulo, na segunda leitura, ele que escreve para os Tessalonicenses, dizia-lhes que rezava por eles, para que eles fossem dignos do chamamento que receberam, para que se realizassem neles os bons propósitos, e por outra coisa muito importante, para que eles não se deixassem contaminar pelas ideias erradas que andavam no mundo naquela altura a respeito do chamado fim do mundo. No tempo de São Paulo, e São Paulo terá escrito esta epístola aí pelo ano 58, 60, 62, por aí, quer dizer mais ou menos 40 anos depois de Jesus ter ressuscitado e subido ao céu, havia a ideia que o mundo ia acabar, que tudo ia ser destruído. E então as pessoas já nem sequer trabalhavam. Trabalhar para quê? Isto vai ser tudo destruído em breve, não vale a pena. E Paulo aconselha: não vos deixeis influenciar por essas ideias que são contrárias àquilo que nós pregamos. Este desafio de Paulo continua válido hoje para nós. Se calhar não tanto em relação às ideias a respeito do fim do mundo, mas, por exemplo, há muitas ideologias que se implantaram entre nós. Não há nada no mundo que seja mau, mas nós podemos usar para o mal todas as coisas. E se temos de ter o olhar de Jesus, de ver o positivo, não podemos ser insensatos e deixar de ter em conta que há coisas que são negativas e que estão mal e que precisam ser corrigidas e que precisam de conversão, de mudança. Jesus foi à casa de Zaqueu e Zaqueu mudou.
Dizia ele: Senhor, eu vou procurar restabelecer aqueles que roubei, alguns já nem sei quem são, mas vou dar aos pobres, vou restituir. Jesus exige a conversão, a mudança. E Ele fixa o seu olhar em cada um de nós e vê as nossas virtudes, vê os nossos valores, mas desafia-nos a nos purificarmos, a nos convertermos, a tornarmos-nos melhores. E temos que concordar que há coisas que temos que mudar, que há coisas que de facto vão entrando no nosso dia-a-dia e nós às vezes até pensamos que não tem problema nenhum, até achamos normal, quando na realidade isso não é verdade. Eu dou-vos um exemplo. Agora nestes últimos dias de outubro, anda tudo maluco com as festas do Halloween. Nós sabemos o significado das festas do Halloween? Por acaso já pensamos que tudo isso é contrário ao Evangelho? É contrário aos princípios do cristianismo? Cristo é vida. A festa do Halloween é morte. Cristo é verdade. A festa do Halloween é fantasia e mentira, engano e partida. Apenas um exemplo. Como as coisas vão muito facilmente entrando na nossa vida e nós deixamos que elas entrem. E quando damos por elas, já fazem parte de nós. E parece que já achamos normal aquilo que na realidade não é. É apenas um exemplo de muitos outros exemplos que poderíamos aqui apresentar, para os quais Paulo nos alerta: não vos deixeis contaminar com algumas ideias que andam por aí, permanecei fiéis ao Senhor. Portanto, procuremos ter o olhar otimista de Deus, o olhar positivo, ver primeiro o bem em primeiro lugar, e reparando naquilo que nos está bem, aceitemos o desafio de Jesus, procuremos corrigi-lo, peçamos então a sua graça, para que Ele nos ajude a ter um olhar positivo e nos ajudar a corrigir aquilo de negativo que a nossa vida tem.